a palavra, vou passar a palavra em ordem, né, a doutora Denise primeiro, doutora Oleia e assim, em sequência. Então passo a palavra à doutora Denise. Thank you so much, Dr. Cooper. Appreciate your introduction. And I thank the conference organizers for the opportunity to participate in this session along with my distinguished panelists. In this conference, we are exploring different ways in which religious freedom contributes to building just, supportive, and equitable societies. It seems to me that this is the perfect session to be able to address that, because isn't that the purpose, after all, of a well-functioning justice system, to create a free, just, and supportive society? My purpose today is twofold. First, I want to summarize certain international standards that protect freedom of conscience, religion, or belief. Second, I want to encourage those of you whose professional duties could require your involvement in resolving disputes affecting these rights to consider and, as appropriate, to apply the international human rights standards that already are a part of Brazilian law in order to protect these rights. The protection of religious freedom, or freedom of conscience, religion, or belief, encompasses the human right to think, to act in accord with the dictates of one's conscience, and to freely advocate on behalf of one's moral vision for society. These two rights, the right to religious freedom and the right to the free exercise of conscience, are linked together. Getting a lot of feedback. Are linked together because both of those encompass the human right to think and act in accord with one's own conscience and to freely advocate for that vision. I'm sorry, I backed up. The two rights, right to religious freedom, the right to freedom of conscience, are linked together because both pertain to how beliefs and moral convictions develop and are expressed. The broad reach of these rights helps explain why they are, or should be, important to everyone, not just to people of faith. Furthermore, as it's been said already, these freedoms are complementary and mutually supportive of other fundamental rights, such as the ones that the UN Special Rapporteur, Professor Nazila Ghanea, mentioned yesterday: the freedom of expression, the freedom of association, peaceful assembly, and other family supportive rights. So, as was mentioned in one of the sessions yesterday, the atrocities of World War II awakened the nations of the world to the urgent need to protect religious freedom and other fundamental rights. The result was the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the UN General Assembly in December of 1948. Only a few months earlier, in May of 1948, the General Assembly of the newly organized Organization of American States, or the OAS, had similarly adopted a statement of individual rights for the nations of this hemisphere. The American Declaration on the Rights and Duties of Man, also known as the Bogotá Declaration, and the UDHR, became the first international instruments to set Dos primeiros instrumentos internacionais human rights that para dar suporte para os direitos humanos. universal protection. E Together, they are the foundational documents of international human rights law. Now, under international law, human rights are described as being universal, os direitos humanos são inalienable, descritos como universais, interrelated, and inherent. So what does that mean? Universal means it applies to everyone, all human beings. Indivisible, all are equally important. Inalienable, cannot be legally surrendered or taken away. Interrelated, they're closely connected. Interdependent, they rely on each other. Inherent, these are essential and permanent attributes of humanity. However, in the past couple of decades, changing societal norms
in a whole range of social issues, gender, sexual orientation, etc., have prompted some advocates to argue positions that implicitly, if not explicitly, presume a hierarchy of rights in which equality and non-discrimination take priority over other rights. Likewise, some advocates of religious freedom have suggested a priority position for religious freedom over those rights. I believe that neither approach is consistent with human rights law. Freedom of conscience, religion, or belief, in my judgment, stands neither above nor below other fundamental rights. So what do we do with that? We need to work together to try to figure out how we can give full expression to those rights when they are incompatible. The American Declaration and the UDHR, and this is not working. There we are. Both include provisions related to religious freedom and rights of conscience. The American Declaration states in Article 3 that every person has the right freely to profess religious faith and to manifest and practice it, both publicly and privately. And Article 22, every person has the right to associate with others to promote, exercise, and protect religious interests, among others, in religious, social, cultural, or of other nature. And the UDHR, Article 18, articulates that everyone has a right to freedom of thought, conscience, and religion, and the freedom to change those beliefs, either to profess them, either alone or in community, public or private, and to manifest them in teaching, practice, worship, and others. As initially drafted, both documents were aspirational in nature. However, these principles acquired the force of law through incorporation into legally binding treaties. The International Covenant on Civil and Political Rights, or the ICCPR, incorporated elements of the UDHR, while the American Convention on Human Rights, or the ACHR, also known as the Pact of San Jose, Costa Rica, reflects provisions of the American Declaration on the Rights and Duties of Man. Brazil ratified both of these, ICCPR and the ACHR, among others, making those, in 1992, making those provisions part of Brazil's domestic law. ICCPR Article 18 serves two functions. First, it identifies specific rights to commit that the nations of the world and that have ratified the ICCPR have committed. This is not cooperating. Sorry. No trabaja. So first, it identifies rights that the states commit to protect. Second, it establishes criteria that limit when the government may act to infringe on those rights of conscience or religion or belief. Now, every society has competing policy goals that constantly are jockeying for supremacy. That means that no one right is absolute, however fundamental. Now, as was described last night, there are internal aspects of religious freedom that are, those are absolute, because that's how you feel, that's what you think, that's what you believe. But in the outward expression, there is no, my contention is that there is no absolute right. We have to work through those. So it follows that the right to freedom of religion or belief, or for that matter, of any other fundamental right, needs to be subject to certain limitations. And those are outlined here in paragraph 3 of the ICCPR Article 18. It sets forth the 3 strict requirements that state actors must satisfy before they may legitimately restrict religious expression. And those are that any restriction must be first prescribed by law, it must be necessary, and
it must meet one of the 5 criteria to protect public safety, order, public health, morals, or the fundamental rights and freedoms of others. So let's examine those briefly. First, religious restrictions may only be imposed by law, and those laws must comport with the rule of law principles. In other words, they cannot be so vague that they fail to give adequate notice of what conduct is required or prohibited. The restrictions cannot be applied retroactively or arbitrarily, and there are other due process requirements that must be satisfied. So the right of judicial review, the prompt issuance of judicial opinions, and appeal rights. Second, any limits on religious freedom, and by that, again, I'm using the shorthand, but we're speaking of rights of conscience, rights of belief. Any limits on these freedoms must directly further one of the 5 legitimizing grounds of Article 18. So public safety, public order, health, morals, rights of others, and only those 5 grounds, and no others may be invoked to justify governmental action that burdens religion. Notably, as was mentioned last night by Nazga Nea, not even claims of national security are deemed sufficient to justify infringement on religious belief. Of course, it falls to the courts to ensure that these 5 limitation grounds are construed narrowly and strictly. Third, any limits on these rights must be genuinely necessary, proportionate, narrowly tailored to minimize the burden on religion or religiously motivated conduct. When strictly enforced by the judiciary, the necessity requirement puts a crucial brake on state action. Anyone who's been involved in drafting legislation or administrative regulations knows the temptation to employ vague and imprecise standards when drafting so as to give the state and to retain greater discretion to act. That's not acceptable under international law. It is not unusual for state actors to interpret standards expansively in order to justify actions that encroach on fundamental rights. As former UN Special Rapporteur on Religious Freedom, Heiner Biddefeld explained, governments, in particular authoritarian governments, like to invoke limitation clauses to human rights in loose and unspecified ways so as to claim broad leeway for themselves. Thus, they factually define the scope of people's freedom or religion of belief as they see fit. I reiterate the need for careful judicial review and application of these rule of law constraints to limit state actors and state action that improperly burdens these rights. Courts must therefore exercise vigilance enforcing these internationally recognized standards. So where does Brazil fare? Article 5 of your federal constitution protects freedom of conscience, religion, or belief. Subsections of that article describe freedom of conscience and religion as fundamental and inviolable, and prohibit any discrimination that may attempt against fundamental rights and liberties. So your constitutional framework protects these rights. However, all is not good news. A study that examined whether Brazilian courts use provisions of international law in deciding religious freedom cases found that your courts rarely cite international legal instruments or the case law of international bodies concerning freedom of religion or belief. While some judges have mentioned international instruments in passing, those principles have not been decisive in their judgments. And here I'm quoting from an article by Rodrigo Vitorino and also Tiago Alves Pinto from Oxford. Even though Brazil's 1992 ratification of these international treaties created enforceable rights under Brazilian domestic law, your courts have rarely used those standards to evaluate governmental action. The same study found that in these kinds of cases, your courts generally reference principles of equality or separation of state and religion derived from your federal constitution, or rely on an analysis of the rights of others, or the concept of laïcité. Of course, it is entirely appropriate for courts to examine constitutional provisions in the course of deciding cases, especially given the
robust protections that your Constitution offers. The problem, however, is the frequency, and here again I'm citing the article, the frequency with which the courts have relied on the malleable, and I'm quoting, the malleable principle of laïcité, rather than on the strict test provided by Article 18.3 of the ICCPR, which would lead to greater objectivity and rationality in decision-making. Moreover, when employing these tests, employing laïcité, the courts have not even been consistent in their application of that principle. Finally, the study's authors note that cases involving clashes between competing rights have not attempted to give full effect to, or as much of an effect to the respective rights, but rather try to an approach of balancing. The authors conclude that in the clash between competing rights, the courts have not relied on either international law nor developed their own system to deal with those cases in any kind of systematic way. So in conclusion, under Brazilian law, the principles of international law found in the ICCPR Article 18 and 18.3 are available to your courts in deciding cases involving alleged violations of religious freedom or conscience or rights of conscience. However, the courts are not using these well-established principles in order to resolve the cases, even though the principles are part of your domestic law. It may be that courts and lawyers lack familiarity with those standards, and if so, continuing judicial and professional education programs would be a helpful first step. For those present whose duties may someday involve you in resolving cases of this type, I would urge you to do two things. First, to examine carefully, impartially, and with reasonable skepticism the arguments put forth to justify state actions that encroach on fundamental liberties. Second, to hold the government to the strict requirements of international and domestic law whenever it acts to the actual or potential detriment of religious freedom or other fundamental rights. By doing so, in addition to protecting these precious liberties, you will also strengthen and help create a free, just, and supportive Brazilian society. Thank you. Bom dia a todas e a todos. Quero inicialmente agradecer o convite para participar de tão brilhante evento. Dentro do que nós estamos debatendo nas várias mesas deste simpósio, chegamos à conclusão que é preciso entendermos a importância da liberdade religiosa, da diversidade religiosa, da laicidade do Estado e o combate à intolerância religiosa. E o meu papel aqui é tentar, em breves palavras, demonstrar como a Defensoria Pública Brasileira atua nesse direito. Aproveitando o gancho da fala da professora doutora Denise, quando ela cita e fala do artigo 5º da nossa Constituição Federal, eu quero fazer uma breve contextualização histórica da liberdade religiosa no nosso país. Com a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, nós tivemos um período conturbado para um tema tão caro, né? Os colonizadores à época consideravam inexistentes a cultura e a crença dos indígenas e, naquele momento, inicia-se um processo de catequização dos índios que eram tratados e tidos como selvagens, né? O catolicismo se expandiu pelo vasto território brasileiro, mas também é importante destacar que tivemos a inserção de minorias religiosas, como o candomblé, por exemplo, de matriz africana, a Umbanda, que se fez de uma união entre catolicismo, espiritismo e candomblé. Também, já mais à frente, a chegada do protestantismo, em meados do século XIX,
e o islamismo que se fez presente desde a própria colonização. A ruptura mais significativa para a reforma na liberdade religiosa foi a proclamação da República, no ano de 1889, com o advento da segunda Constituição brasileira, que definiu preponderantemente a separação entre igreja e Estado, reinando aqui a laicidade do Estado. De lá para cá tivemos altos e baixos em relação a essa proteção, ao direito à liberdade religiosa, até chegarmos à nossa Constituição de 88. E aí, antes de falar da Constituição, dos dispositivos dela, eu quero citar, mais uma vez, o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância religiosa no país. Já a nossa Carta Magna, que veio de todo esse embasamento histórico que eu relatei há pouco, ela define, no nosso artigo 5º, no caput do artigo 5º, como cláusula pétrea e imutável, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. E lá no inciso 6º, assevera que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Também na Constituição de 88, nós tivemos o advento do modelo de assistência jurídica gratuita prestado pela Defensoria Pública Brasileira. A Defensoria Pública Brasileira é integrante do chamado Sistema de Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Ordem dos Advogados, com os advogados inscritos. E a Defensoria Pública foi criada com o principal objetivo de prestar assistência jurídica gratuita, integral e gratuita aos necessitados, aqueles que nós chamamos de minorias, aos mais vulneráveis. E para uma melhor compreensão do papel da Defensoria, cabe aqui elencar algumas funções institucionais previstas tanto na nossa Carta Magna, na CF de 88, quanto na Lei Complementar 80/94, que organiza as defensorias. E são elas: prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, promover os direitos humanos, exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos dos necessitados em todos os graus, promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, promover a conciliação entre as partes em conflito. Vejamos que, na proteção e promoção dos direitos humanos, devemos dar uma especial atenção aos grupos vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental, que abrange não apenas a liberdade de ter ou não ter uma religião ou crença, mas também a liberdade de manifestar essa religião ou crença individual ou coletivamente, em público ou em privado, sem sofrer discriminação, violência ou intolerância por isso. Por ser promotora dos direitos humanos, a Defensoria Pública tem papel fundamental no atendimento e orientação às pessoas que são vítimas de agressões e discriminação por motivo de religião, sempre tendo que buscar a adoção de medidas extrajudiciais e judiciais para garantir o respeito à liberdade religiosa, à diversidade religiosa, à laicidade do Estado e ao combate à intolerância religiosa. Para isso, a instituição se vale de vários mecanismos, tais como envio de requisições, recomendações, termos de ajustamento de conduta, ações civis públicas, habeas corpus, mandados de segurança, entre outros instrumentos legais. Outra atuação da Defensoria Pública que merece ser destacada para garantir esses direitos é a educação em direitos. A Defensoria deve executar atividades para conscientizar a população
sobre o direito à liberdade religiosa, a diversidade religiosa, a laicidade do Estado e o combate à intolerância religiosa, por meio de palestras, cursos, cartilhas, campanhas, entre outros meios. Na forma como foi dito aqui no painel anterior, né, a necessidade de nós buscarmos uma aproximação cada vez maior com as bases. A atuação da Defensoria Pública também pode se dar pelo monitoramento das denúncias de violação do direito à liberdade religiosa, acompanhando os casos e cobrando providências das autoridades competentes. Eu trouxe aqui 4 casos emblemáticos de atuação de defensorias públicas que eu quero relatar a vocês para dar uma dimensão de como as defensorias públicas brasileiras e a Defensoria Pública da União vem atuando nessa temática tão importante que é a liberdade religiosa. O primeiro caso, eu cito, aconteceu em julho de 2020, quando o templo Ilê-Assé Airá Quiniba, localizado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, foi depredado com pichações racistas e preconceituosas. Mensagens de ódio foram arremessadas para dentro dos muros do templo, que já respondia na justiça a processos administrativos e judiciais movidos por vizinhos. O Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Paraná prontamente requeriu a instauração de inquérito policial para apurar o caso, e no momento as investigações ainda se encontram em curso, com acompanhamento do núcleo na defesa do espaço religioso. Tivemos também o caso da implementação do projeto Ouvindo Povo de Terreiro, que é uma parceria entre o Conselho Estadual Povo de Terreiro, a Ouvidoria e o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria do Rio Grande do Sul, que consiste na realização de audiência pública, reunindo autoridades, operadores do direito e sociedade civil, com posterior adoção de providência em relação às graves denúncias de intolerância religiosa. Na Bahia, acho que é importante a gente citar nossa Bahia, né? Nós temos um trabalho, a Defensoria Pública Brasileira tem um trabalho muito forte lá, principalmente com a intolerância às religiões afro-brasileiras, e através do grupo de trabalho que auxiliam essas religiões, a Defensoria Pública lá lançou uma cartilha, Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, um povo, várias crenças, com o objetivo de orientar a população sobre os direitos afetos às religiões afro-brasileiras, com o objetivo princípio de diminuir, ou quem sabe chegarmos a extinguir, a discriminação que as crenças de matriz africana vêm sofrendo no território nacional. Eu trago aqui como desafios para a Defensoria Pública Brasileira, para melhorar cada vez mais o seu trabalho nessa seara, a falta de dados oficiais sobre as violações de direitos à liberdade religiosa no Brasil, a resistência de alguns órgãos públicos em cumprir as normas que garantem o direito à liberdade religiosa e a constante necessidade de capacitação dos membros, defensoras e defensores públicos sobre a temática da liberdade religiosa. Como conclusão, eu entendo que é imprescindível, sempre que ocorrer uma violação do direito à liberdade religiosa, faz-se necessário a denúncia imediata às autoridades competentes, inclusive à Defensoria Pública em caso de necessidade. E também entendo primordial sempre apoiar as iniciativas das organizações da sociedade civil e da Defensoria Pública na atuação em defesa do direito à liberdade religiosa. Por fim, quero agradecer aos organizadores, palestrantes e participantes pela atenção e pela oportunidade que nos foi agraciada. Obrigado. Bom, muito boa tarde a todas e todos. Quero primeiramente saudar os doutores Flávio Cooper, Denise Posse, Oleno Matos, Ayrton Vieira, senhoras e senhores aqui presentes. Agradecer ao convite por estar aqui presente nesse simpósio tão importante, que fala de um tema tão crucial para a democracia brasileira, que é a religião e a liberdade do exercício dela. O tema que me foi proposto é a liberdade religiosa ao longo da história brasileira. Eu gostaria, então, inicialmente, de dividi-lo em
4 partes diferentes para que nós pudéssemos tocar alguns temas que me parecem cruciais sobre essa matéria. Primeiro seria a introdução, que na verdade comportaria a Constituição, a legislação e a judicialização dessa matéria hoje no país, especialmente à luz da posição atual do Supremo Tribunal Federal. Depois passaria a 2 análises do tema hoje no país. Análise qualitativa e análise quantitativa. Quantos casos nós temos hoje no Brasil, levando-se em conta a temática, especialmente à luz, de novo, do Supremo Tribunal Federal, e uma análise qualitativa, os grandes temas que a Corte tem decidido sobre essa matéria ao longo da sua história, que envolve não só a liturgia, como os rituais, os locais de culto e temáticas afetas, por exemplo, à escusa de consciência. E, por fim, uma conclusão com algumas pontuações que eu acho interessantes sobre essa matéria. Bom, primeiro, em relação à Constituição brasileira, é bom lembrar que o tema foi abordado, por favor, o tema foi abordado ao longo da nossa história, desde a colônia brasileira. A primeira alusão que o Brasil possui formal à religião e à sua liberdade data de um tratado celebrado entre Portugal e Inglaterra em 1810, um tratado de comércio e navegação. Foi celebrado entre João VI e Jorge III e assegurava aos nacionais da Inglaterra, do Reino Unido, da Grã-Bretanha, a liberdade religiosa. Foi a primeira alusão positivada no Brasil que nós temos reconhecida a liberdade religiosa, dos cultos, das liturgias, mesmo antes do Brasil tornar-se independente. Com a independência, nós podemos perceber que o tema foi abordado em todas as constituições, desde o Império até a atual República. Mas, assim como o Brasil, ele passou por uma história pendular entre democracia e autoritarismo. Nós experimentamos, ao longo de 2 séculos, praticamente, avanços e retrocessos. Ao longo de nossas constituições, fica muito clara essa história um pouco tumultuada que o Brasil experimentou, especialmente sobre essa temática. No Império, na primeira Constituição, no artigo 5º, houve a previsão de um Estado confessional. O Estado reconhecia relação oficial com a Igreja Católica. Não só entendia que era a Igreja majoritária brasileira, como também estabelecia relação oficial para com ela. Com a República, nós trouxemos a Federação e algumas mudanças à luz dela foram implementadas, especialmente o Estado laico. No artigo 11, inciso 2º, passa a haver a ruptura de relações oficiais com a Igreja, há uma norma similar que hoje vigora, ressalva relações de cooperação entre visões religiosas, mas ali nasce o Estado laico. É bom lembrar, e por isso chama a atenção da próxima Constituição, que o Brasil não é um Estado ateu. Embora sejamos um Estado laico, ele reconhece que Deus existe. E a primeira Constituição que faz alusão a Deus é a 34, no preâmbulo, a menção à confiança a Deus. E ali inaugura uma tradição brasileira de trazer em seus preâmbulos alguma alusão a Deus como a atual Constituição traz, o que, aliás, é comum em constituições latino-americanas, como Argentina, Colômbia, Chile, que têm alusão também à figura de Deus no seu preâmbulo. E ali nós começamos essa tradição que hoje se conserva de trazer alguma alusão a Deus no texto constitucional, que, então, nos leva a crer que o Brasil reconhece ateísmo, mas o Estado em si reconhece, no seu preâmbulo, a existência de Deus. Essa tradição foi rompida em 37. Em 37, o preâmbulo não fala mais em Deus, o preâmbulo faz menção a dissoluções sociais e convulsões, até estabelecendo, à época, uma ditadura. E no artigo 122, inciso 4º, passa a trazer alguma coisa similar que hoje se reconhece como objeção de consciência, a possibilidade da pessoa se recusar a prestar obrigação a todos os impostos por convicção religiosa, além de ideológica e política. Em 46, com a democratização, o artigo 141, parágrafo 8º, reforça essa ideia da eventual objeção. Em 67, passa a haver a previsão da objeção dando ensejo à privação de direitos além dos políticos, como hoje nós prevemos. A possibilidade de privação de direitos não só políticos, como econômicos, de liberdade, por motivo religioso, o que era um retrocesso significativo à época. Até que chegamos à atual Constituição, que prevê, no artigo 5º e inciso 6º, uma ampla liberdade religiosa a todos os brasileiros e estrangeiros, que aqui residam ou que aqui transitem. Até porque nossa Constituição e o próprio Supremo Tribunal Federal têm assim entendido, não se aplica só a brasileiros ou estrangeiros aqui residentes, mas também estrangeiros que aqui transitem pelo Brasil. E a liberdade religiosa assegurada a todos nos termos do artigo 5º e inciso 6º. Eu posso afirmar que nossa atual Constituição prevê essa liberdade como algo transcendente à mera possibilidade de professar a fé. O Brasil impõe ao Estado o dever de reconhecer o ateísmo e o agnosticismo. E é importante lembrar que nossa atual Constituição, nessa perspectiva, ao falar de religião, reconhece aos destinatários dela uma tríplice liberdade. A liberdade de reconhecer a existência ou não de Deus. Em caso positivo, a liberdade de escolher a sua religião.
ou, se for o caso, de mudá-la. Em caso positivo, a liberdade de exercer os seus rituais, suas liturgias e suas crenças. Essa liberdade é tríade. Eu posso escolher por reconhecer Deus ou não, até porque o Estado reconhece o ateísmo. Eu posso escolher que religião professar e, se eventualmente quiser mudar a religião que exerço, eu posso exercer os cultos próprios dela e praticar as liturgias inerentes a essa religião. É assim, pelo menos, nossa Constituição tem previsto a liberdade religiosa, especialmente também com algumas alusões que traz associações religiosas, a relações de cooperação com entidades filantrópicas, a imunidade tributária concedida a certas religiões e até, recentemente, a previsão de emenda à Constituição futura, a participação das religiões no controle de constitucionalidade. Já se ventila a possibilidade de emenda à Constituição que reconheça essa possibilidade, de maneira que esse tema, hoje no Brasil, é tratado de modo bem amplo e, na verdade, bem satisfatório em comparação com as demais convenções mundiais. Nossa legislação, e seria interessante abordar, nós temos uma previsão legal centrada na matéria penal, especialmente em relação a certos grupos particulares. Faço alusão aqui a crianças, adolescentes, idosos e também jovens. Exemplos disso, na ordem temporal das adoções, o Código Penal, no artigo 208, prevê como crime o vilipêndio à religião. Posteriormente, a Lei de Execução Penal, de 84, prevê a possibilidade de participação de associações religiosas, de assistência religiosa aos detentos, o que hoje no Brasil é fundamental como fator de equilíbrio do nosso tempo prisional. A Lei da Criança e do Adolescente, no artigo 16, prevê a liberdade e um dos fatores que demonstra liberdade plena é a liberdade religiosa, ou seja, a liberdade de culto, de crença. Posteriormente, já nos anos 90, a Lei de Tolerância Religiosa prescreveu como forma de discriminação também a religiosa. Até então havia a previsão de discriminação étnico-racial e desde então passamos a ter também a previsão da discriminação religiosa como forma até de racismo, com as punições cabíveis do racismo nos termos da nossa Constituição como crime inafiançável, imprescritível e inalienável. E, por fim, a Lei Rouanet, que menciona no seu artigo 39 um programa de incentivo à cultura e até a ideia de que o vilipêndio à religião pode ser uma forma de atentado contra a cultura e com as consequências cabíveis que ela própria prevê. Me parece interessante, e talvez seja o principal tema nosso de abordagem hoje, a judicialização que esse tema teve, ou seja, a submissão desse tema ao conhecimento do Poder Judiciário. E como o Poder Judiciário tem enfrentado essa questão atualmente. Por conta disso, eu proponho que nós façamos duas análises, me parece importante, para que nós possamos entender o panorama que hoje o Brasil tem em relação a esse tema. Primeiro, uma análise quantitativa, depois uma análise qualitativa. Uma análise quantitativa dos casos que nós temos, importantes no Brasil, que envolve esse tema, inclusive de outras constituições, até chegarmos à atual Constituição, uma análise qualitativa dos grandes temas que o Brasil tem, especialmente, depois debateremos também alguns precedentes que o Supremo Tribunal Federal tem sobre essa matéria. Em relação à análise quantitativa, trago-lhes esse gráfico que informa como o tema é abordado hoje no Brasil. A primeira vez que o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão foi no Acórdão de 49, exatamente o mandato de segurança número 11114, quando o Supremo Tribunal Federal foi instado a se manifestar sobre o tema nos anos 40. Desde então, o Brasil manteve um índice relativamente baixo de judicialização sobre essa matéria, dos anos 40 até os anos 2000, até que, na última década, houve uma explosão dos litígios sobre essa matéria. Grande parte, em verdade, por conta da pandemia, que justifica, de certo modo, a submissão dessa questão ao Poder Judiciário. Mas, reparem, senhores e senhoras, que a partir de 2015, especialmente, o Brasil começa a enfrentar uma onda de incremento das questões ligadas à religião e liberdade de exercício dela, quando, em 2020, alcançamos o seu ápice, por conta, não só por ela, mas também por ela, da pandemia. Isso permite que nós façamos uma análise dividindo o Brasil em três grandes eixos da sua jurisprudência. E esses eixos são demarcados por duas democratizações. Lembro aos senhores e senhoras que o Brasil foi democratizado em 46, após a Segunda Guerra Mundial, até por influência da vitória na Guerra Mundial, e depois, em 78, quando nós fizemos a transição do regime civil-militar para o atual regime político brasileiro. Essas duas marcações históricas, de certo modo, influenciam ciclos que nós encontramos em nossa jurisprudência. Senhores e senhoras, percebam que nós tivemos, basicamente, 3 casos julgados, de 49 a 67, quando a questão não era comum perante o Supremo Tribunal Federal. Depois tivemos 4 casos julgados, em 67 e a atual Constituição. E desde a promulgação dessa Constituição, temos no Supremo Tribunal Federal 23 casos julgados.
o que revela que nós passamos agora pelo mais longo ciclo democrático brasileiro, pelo mais longo ciclo de jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal tem sobre essa matéria também. Então, em nossa história, é bem verdade, 3 grandes ciclos se mostram muito claros. O atual ciclo me parece o mais longevo e o mais profícuo de discussões sobre essa matéria, levando em consideração religião e liberdade para exercê-la. Se nós fizermos uma análise qualitativa do que hoje o Brasil possui, nós podemos encontrar, basicamente, 6 grandes eixos temáticos de discussão levados ao Supremo Tribunal Federal. A grande questão que o STF tem discutido ao longo de sua história são os cultos, o exercício dos cultos. São 38% de casos levantados perante a mais alta corte do país que envolve cultos, exercício dele. O grande tema também importante que o STF tem discutido é a laicidade estatal, ou seja, a ideia de que o Estado seja um Estado laico, com a ideia de ausência de preferência ou discriminações contra ou em favor de alguma religião, ou seja, o dogma do Estado neutro, do Estado imparcial. Também é importante a questão ligada à produção de liturgias, aos rituais, de qualquer tipo de religião, 14% dos casos. Também temos casos ligados a serviço público e a discussão da temática no serviço público e como isso pode afetar a sua eficiência, 14% dos casos. Temos também 7% dos casos ligados a escudo de consciência, inclusive ligados à administração pública. Temos ainda 3% dos casos ligados aos locais e à sua proteção, inclusive tributária, e 3 casos ligados a ensino religioso. Na verdade, casos basicamente vinculados à matrícula, ensino público, caráter obrigatório ou não, e o horário no qual se ministram essas aulas. São os principais eixos temáticos que hoje o Brasil tem enfrentado no Poder Judiciário sobre liberdade religiosa. Em relação a esses eixos, eu trago aqui somente alguns casos concretos que me parecem importantes para ilustrar algumas pontuações que fiz aqui. Em relação ao escudo de consciência, há um caso importante, que é o agravo recurso extraordinário 1099099 de São Paulo, que discute a escudo de consciência na administração pública. Até então, o tema é levantado perante empresas privadas e a escudo de consciência perante entidades privadas em si. Nesse caso, nós trazemos a discussão sobre a administração pública, especialmente a questão ligada à omissão legislativa. O Brasil tem algumas questões sérias a enfrentar em relação ao seu constitucionalismo. Uma delas, talvez uma das mais sérias, seja o grau que nós temos de omissão legislativa. O Brasil tem uma Constituição extremamente analítica, mas a omissão legislativa é extremamente intensa. E nós temos muitos pontos dela não regulamentados ainda por legislação ordinária. Um dos temas é escudo de consciência. E, justamente, faz alusão ao escudo de consciência na administração pública, no contexto de omissão legislativa. E obriga o administrador a oferecer ao seu administrado a prestação alternativa, mesmo diante da ausência de lei que regulamente aquela prestação. Outro caso interessante discute serviço público, e que faça alusão ao agravo recurso extraordinário 1315221 do Rio de Janeiro. Esse caso envolve pregação religiosa em espaços públicos, serviço público, especialmente era um caso ligado ao sistema de trens, pregações religiosas em local de serviço público, no horário de serviço público, e as restrições feitas a essa matéria. Eu pesquisei no mundo inteiro, não há nenhum caso similar a esse. É um caso único do Brasil, que discute religião e serviço público, e como a religião afeta a eficiência do serviço público ou não, e como fazer a ponderação entre serviço público, que é, de certo modo, inafastável, e a religião, que é livre. É um caso interessante que, no mundo, mereceria até um certo enfoque um pouco mais apurado. Em relação aos locais da sua proteção, me parece um caso interessante também, recurso extraordinário 325822 de São Paulo, que é um caso que envolve liberdade tributária e a imunidade tributária dada a centros religiosos, e a vinculação da imunidade à finalidade dessa entidade. Era uma discussão que envolvia aluguel de bens e como, na verdade, a imunidade se concede, mais restritas às finalidades da instituição. É uma questão interessante também, interpretando nossa Constituição na parte tributária, na parte ligada às imunidades da tributação. Em relação ao ensino religioso, me parece um caso importante, ação direta de inconstitucionalidade 4439 do Distrito Federal. A questão envolve ensino religioso com matéria curricular facultativa do ensino público em área normal. Havia discussão se o Estado laico seria possível ensino religioso, de caráter confessional, e o tribunal aceita essa possibilidade, entende que é admissível que o próprio ensino público ofereça o ensino religioso, entende que a matrícula não pode ser obrigatória, tem que ser facultativa, depende da voluntariedade do próprio aluno em relação a aderir àquela disciplina, mas entende que a matrícula tem que se dar em horários normais de aulas e de subministração, sem que venha a ser feita uma forma de discriminação ou preconceito em relação àquele que adere a essa disciplina. Um caso importante também ligado à liturgia, recurso extraordinário
494-601, caso interessante ligado a sacrifício ritual de animais de religiões afro-brasileiras. Quando o Supremo Tribunal Federal entendeu, a meu ver, de modo muito acertado, que era patrimônio cultural e material, inclusive com proteção constitucional. Patrimônio cultural e qualquer forma de inconstitucionalidade que haveria caso houvesse proibição desse ritual. Me parece interessante o posicionamento do STF na linha daquilo que a nossa Constituição realmente prevê. Relacionado à laicidade estatal, me parece o grande caso é a ação direta de inconstitucionalidade 5256, que é sobre manutenção obrigatória de bíblias em bibliotecas públicas, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria inconstitucional a imposição de obrigação de manutenção de Bíblia em espaço público. E, nesse caso, é interessante, porque, no mundo em geral, a laicidade estatal é vista como a ausência de relação oficial entre Estado e Igreja. No Brasil, ela adquire um caráter de igualdade, ou seja, entende-se que a laicidade não só a impossibilidade de relação oficial com a Igreja, mas também o dever imposto ao Estado de manter neutralidade, de manter imparcialidade, e de não deferir a nenhum sujeito de direito, privilégio ou discriminação. Na medida em que há um privilégio dado a alguma religião, cristã ou não, o STF entende, em qualquer tipo de caso, que pode haver algum tipo de inconstitucionalidade. Então, foi um caso no qual o STF se manifestou sobre a laicidade estatal. O último caso envolve os cultos e o exercício dos cultos, me parece a DPF número 811, um caso interessante, que envolve a vedação temporária de cultos durante a pandemia. Aliás, na linha também daquilo que os tribunais em geral decidiram. Houve uma vedação temporária, o exercício do culto durante a pandemia, malgrado fosse o momento mais relevante, talvez, de conforto espiritual. Quando as pessoas dependiam mais desse conforto, tribunais do mundo e o Brasil caminhou para e passo com esse entendimento, entenderam por bem restringir temporariamente, por conta também de fatores ligados à saúde pública, o acesso a cultos. Sem contar outros casos que o Supremo Tribunal Federal já julgou também, nos quais a religião é objeto indireto, reflexo da discussão. Não vem a ser objeto direto, mas, de certo modo, a questão tangencia a religião. Fala aqui, a guisa de mero exemplo, a DPF 54, quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria possível antecipação terapêutica de parto de feto anencéfalo sem autorização judicial. Foi um caso que não envolvia, na verdade, especificamente religião, mas tangenciou a liberdade religiosa e até do corpo da gestante do próprio nascituro. Enfim, são considerações breves que trouxe aqui, muito mais com o intuito de trazer algumas considerações muito arcaicas sobre esse tema, mas coloco à minha disposição, senhoras e senhores, para qualquer tipo de consideração. E quero concluir só com a última frase que eu acho importante trazer, de Gandhi, que diz o seguinte: religiões são caminhos diferentes para convergir para o mesmo ponto. Já que o nosso tema é liberdade religiosa, que então a própria liberdade vai ser o caminho e que a religião vai ser nosso ponto de encontro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente. E, de antemão, para que eu não seja tautológico em função dos assuntos que me precederam, eu vou tomar a liberdade de pular as noções introdutórias que eu havia feito em razão do assunto que me tocou, vale dizer, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à liberdade de crença. Vou procurar também fazer um voo de Boeing, ou seja, bastante por cima, bastante superficial, não vai ser um voo de monomotor, haja vista que o tempo não permite, os 10 minutos não facultam uma análise mais pormenorizada, mas vou procurar, pensando casos concretos da jurisprudência do Supremo, passar uma noção do que na prática vem sendo discutido na Suprema Corte brasileira. Partindo do artigo 5º da Constituição Federal, de acordo com o qual, no seu inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, a Suprema Corte vem sendo chamada a se pronunciar sobre uma série de assuntos
que surgem no seio da sociedade brasileira, quer por intermédio de ações de controle concentrado, quer por intermédio de recursos ordinários em habeas corpus, quer por intermédio de recursos extraordinários, quer ainda nesses recursos extraordinários com repercussão geral, já reconhecida pela Corte, mas ainda pendentes de julgamento. Nesse sentido, casuisticamente, já foi dito, mas eu vou aprofundar, cada caso com apenas um parágrafo para que fique mais claro o que vem sendo efetivamente julgado. Nós temos a questão da ADI do Mato Grosso do Sul, 5256, manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades escolares da rede estadual de ensino ou nos acervos das bibliotecas públicas. O plenário do Supremo entendeu que violam os princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade estatal, dispositivos legais que tornam obrigatória a manutenção de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades escolares da rede estadual de ensino ou nos acervos das bibliotecas públicas, às custas dos cofres públicos, porque, de uma forma ou de outra, estar-se-ia privilegiando um determinado texto sagrado em detrimento de outros textos sagrados de outras religiões. Obviamente, nada impede a existência desse texto sagrado, no caso específico da Bíblia, nesses locais. Mas o que não pode haver é o quê? É o custeio público em detrimento de outros textos igualmente sagrados. Torá, Corão e etc. Eu trago o voto, mas não é o caso. Na ADI do Amazonas, 5258, manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas. Nesse caso, não se fala especificamente na Bíblia, mas sim em outros livros de natureza religiosa, né? O que se entendeu que é inconstitucional por ofensa aos sobreditos princípios da isonomia, da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, uma norma estatal que obrigue a manutenção de exemplar de determinado livro de cunho religioso em unidades escolares e bibliotecas públicas estaduais. Não fosse assim, na prática, o que poderia ocorrer? O governante de plantão, aquele que detém o poder da caneta, poderia baixar uma determinada lei ou a própria Assembleia Legislativa local, privilegiando a existência de determinados livros desta ou daquela religião, em detrimento de livros de outras religiões. Isso o Supremo proibiu, vetou, reputou inconstitucional. No mesmo sentido, uma ADI oriunda do Rio de Janeiro, designação de pastor evangélico para atuar em corporações militares. No Brasil é muito comum a figura da capelania militar, né? Mas nesta sobredita ADI, o Supremo entendeu que o direito dos militares à assistência religiosa exige que o Estado se abstenha de qualquer predileção, sob pena de ofensa ao princípio da laicidade, artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, de modo que a norma estadual que demonstrar predileção por determinada orientação religiosa em detrimento daquelas inerentes aos demais grupos, a exemplo da designação de um pastor evangélico para atuar nas corporações militares daquele Estado, é incompatível com a regra constitucional de neutralidade com o direito à liberdade de religião. O que está por trás, mais uma vez?
o efetivo ou possível privilégio de uma religião que encontraria espaço no seio militar para poder acentuar, para poder pregar o seu ponto de vista em detrimento de outras religiões. Então, qualquer norma estadual que demonstre predileção por determinada orientação religiosa em detrimento daquelas inerentes aos demais grupos é incompatível com a regra constitucional da neutralidade e com direito à liberdade de religião. No mesmo sentido, uma ADI oriunda de Rondônia, oficialização da Bíblia Sagrada como livro base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos. Era uma norma do Estado de Rondônia, um Estado federado do Brasil, no qual se previa uma previsão legal que eu digo normativa daquela lei, né, de utilização da Bíblia como base de decisões e atividades afins de grupos religiosos, tornando-as cogentes, obrigatórias, portanto, a seus membros e a quem requeresse usar os seus serviços ou vincular-se de alguma forma às referidas instituições. Mais uma vez, se entendeu que isso é proibido, isso é inconstitucional, porque implicaria na indevida interferência do Estado no funcionamento de estabelecimentos religiosos, uma vez que torna o que seria uma obrigação moral do fiel, diante do seu grupo religioso, uma obrigação legal a ele dirigida. Estamos, por enquanto, vendo normas estaduais, leis estaduais, que, de uma forma ou de outra, procurariam privilegiar determinada linha religiosa, determinada religião. No mesmo sentido, numa outra ADI do Distrito Federal, sobre a constitucionalidade do ensino religioso confessional, já foi dito, como disciplina facultativa de escolas públicas de ensino fundamental. Também bastante interessante, porque se concluiu, aspas, né, também, que a Constituição Federal garante aos alunos que expressa e voluntariamente se matriculem o pleno exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé, inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. Portanto, é permitido que o aluno espontaneamente tenha esse serviço religioso, tenha essas aulas, desde que ele queira, e nesses horários estabelecidos. Também tivemos, em relação à questão da Covid-19, recentemente na pandemia, o debruçar da Suprema Corte sobre as restrições, né, ao funcionamento das casas de cultos que foram impulsionadas pelos eventos de supercontaminação identificados em diversas regiões do mundo, né? Nesse sentido, entendeu-se por bem pela constitucionalidade das normas que dispuseram sobre restrições aos funcionamentos das casas de cultos durante o período da supercontaminação da Covid-19, em razão das variações de intensidade e de horizonte temporal. Houve, evidentemente, uma série de insurgências contra isso, mas em razão de um estado absolutamente anormal de saúde pública, o Supremo placitou, reconheceu a constitucionalidade dessas normas que restringiram o funcionamento das casas de cultos. No mesmo sentido, e já procurando ser um pouquinho mais rápido e conciso, vale a pena ressaltar, eu vou pular um ou outro caso, em razão do adiantado da hora, né, uma questão envolvendo num recurso em habeas corpus, crime de curandeirismo,
que se entendeu não se confundir com o exercício de liberdade religiosa. A questão era se o curandeirismo era ou não exercício de liberdade religiosa. E neste recurso em habeas corpus, se entendeu pela manutenção da condenação criminal daquele assim condenado em instâncias inferiores, né? Porque os fatos são inconfundíveis com o mero exercício de liberdade religiosa. Ou seja, não se confunde o exercício de liberdade religiosa com questões de curandeirismo, porque aí há uma exploração. O debate é muito maior, evidentemente, mas há uma exploração do credo, da fé pública e etc. Né? A questão já foi dita também de proteção dos cultos de religiões de matriz africana. Isso num recurso extraordinário, oriundo do Rio Grande do Sul, quando se entendeu que a prática e os rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio cultural imaterial e constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa a partir de práticas não institucionais. Ou seja, em resumo, a proteção específica dos cultos de religiões de matriz africana é compatível com o princípio da igualdade, uma vez que a sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural, está a merecer especial atenção do Estado brasileiro. Nós temos também questões envolvendo cargos públicos, concursos públicos, quando se discutiu se um determinado candidato em um concurso público poderia pleitear horários alternativos para a realização das suas provas por motivos de crença religiosa. E se entendeu que a fixação por motivos de crença religiosa do candidato em concurso público, de data ou horário alternativos para a realização de etapas do certame, deve ser permitida, dentro de limites de adaptação razoável, após manifestação prévia e fundamentada de objeção de consciência por motivos religiosos. Trata-se de prática a ser adotada pelo Estado à medida que representa a concretização do exercício da liberdade religiosa, sem prejuízo de outros direitos fundamentais. Vale dizer, havia no passado, por parte de Estados, né, do Estado como um todo, uma certa má vontade para se adaptar às questões religiosas deste ou daquele candidato. Agora, o Supremo deixou bem claro que não. Isso não encontra respaldo constitucional. Por fim, um caso até interessante, já mencionado, do Estado do Rio de Janeiro, diz respeito à impossibilidade de exercício do direito de crença e de culto no interior de trens com uso imoderado de microfones, instrumentos musicais e som alto. Isso é muito comum, de vez em quando nós vemos, né? Aquele pregador que dentro de um vagão de trem, dentro de um vagão de metrô, começa com o microfone a falar, a cantar e etc., e acaba desrespeitando o espaço do outro, né? Assim se entendeu que, no caso concreto, a forma como o direito à liberdade religiosa está sendo exercido dentro de vagões de trem com o uso imoderado de microfones, instrumentos musicais e som alto, não encontra guarida na jurisprudência do Supremo, que não ampara o proselitismo religioso, que tem por objetivo a conversão de determinada pessoa para que adira a uma religião. Isso não pode servir de pretexto para colocar em xeque a liberdade dos demais. Um único assunto, eu teria vários outros, mas eu já extrapolei o meu horário, né? E, enfim, não vou cansá-los ainda mais. O único assunto que também merece uma reflexão, não foi ainda julgado pelo Supremo, mas que já reconheceu a repercussão geral do tema.
e aqui especificamente em uma religião. Foi reconhecido pelo Supremo, num recurso extraordinário de Alagoas, a repercussão geral do tema tal, que diz respeito ao direito de autodeterminação das testemunhas de Jeová de se submeterem a tratamento médico realizado sem transfusão de sangue em razão da sua consciência religiosa. É uma questão extremamente importante. O Supremo vai debruçar-se sobre essa questão no sentido de dirimir de uma vez por todas essa constitucionalidade ou essa inconstitucionalidade, enfim, como bem decidirem, né? Mas em questões que envolvem a recusa de um determinado tratamento médico que vier a requerer a transfusão sanguínea. Outros casos, enfim, foram mencionados por mim, do nosso dia a dia, que nos toca diariamente, mas o tempo não permite. Eu apenas terminaria, depois de tudo o que eu ouvi no seminário, aliás, eu não digo seminário, na mesa anterior e nesta mesa, eu estava ouvindo e fui me lembrando, salvo engano, foi na primeira sessão, salvo engano, do Concílio Vaticano II, a sessão aberta, o concílio, por São João 23, quando ele estava não só na presença de religiosos católicos, apostólicos, romanos, como também na presença de outras autoridades religiosas, de outras confissões, quando ele, diante daquele plenário repleto, né, de autoridades religiosas, disse o seguinte, que o que os unia era muito maior do que aquilo que os separava, do que aquilo que os afastava. Que esse entendimento, que essa linha de entendimento, de abertura religiosa, possa sempre permear entre todos aqueles que têm alguém maior como o norte, e que esse alguém maior responda pelo nome que responder, possa unir a todos de uma forma muito mais concreta do que, eventualmente, aquilo que possa vir a separar aqueles, todos nós, que estamos rumando para o mesmo fim comum, mas momentaneamente por caminhos que possam ser um tanto quanto diferentes. Muito obrigado pela atenção e que continuemos nesse espírito. Agradecendo a grande qualidade, esse painel foi muito pragmático, né, porque trouxe casos concretos e acho que dá uma ideia de qual o desafio que o juiz tem, né, nas demandas. A doutora Denise lembrou que o juiz, existem instrumentos internacionais que o juiz nacional pode haver, mas também trouxe o caso dos conflitos entre liberdades constitucionais fundamentais, porque eles podem entrar em conflito também. O juiz passa por tudo isso. Fui instruído pela organização a não abrir a questões. Nós devemos sair daqui da porta do nosso teatro para o nosso restaurante de almoço, que fica exatamente em frente ao Meliá 21. Nós podemos ir a pé, em grupo. E quero parabenizar a cada um, né, doutora Denise, doutora Oléia, com a nossa instituição maravilhosa da Defensoria Pública, tem um advogado público para os mais vulneráveis, isso é uma coisa incrível. Doutor Guilherme, você trouxe uma fotografia analítica de todo o tema, né? Doutor Ayrton nos atualizou com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o esforço em manter equilibrada a convivência religiosa, sem favorecer um e outro, né? E foi espetacular, para dizer o mínimo. Muito obrigado a todos, a plateia, e fica encerrada a sessão.